Olá! Hoje a gente vai falar de uma história, a história de uma pessoa que, olha, mudou completamente a ideia do que é uma sala de aula. Ela transformou o jeito que a gente pensa a educação infantil para sempre. Imagina só, uma sala de aula sem carteiras, sem o professor lá na frente falando sem parar, e as crianças, as crianças ensinando a si mesmas. Soa meio maluco, né? Mas foi justamente essa ideia que deu o pontapé inicial para uma das maiores evoluções na pedagogia do século XX. E o mais curioso é que essa ideia não veio de um pedagogo, não. Veio do olhar científico, super atento, de uma médica. Então, para a gente entender bem o método, a gente tem que primeiro entender quem estava por trás dele, né? A mente que criou tudo isso. E essa é a história de Maria Montessori, uma cientista que teve a audácia de pegar todo o rigor da medicina e aplicar no mundo da educação, bem diferente. Olha, a trajetória dela é a chave para entender tudo. Porque, pensa bem, ela não começou como pedagoga. A formação dela era em medicina e ela trabalhava em clínicas psiquiátricas. Isso deu para ela uma visão completamente diferente. Ela estava lá observando crianças que, na época, a sociedade tinha meio que descartado, sabe? E foi aí que ela fez a pergunta que mudou tudo. E se o problema não for a criança? E se o problema for o jeito que a gente está tentando ensinar? E o contexto aqui é super importante a gente entender. Ela trabalhava com crianças em asilos e os termos usados na época para se referir a elas são bem pesados para a gente hoje. Mas foi exatamente ali, sabe, num lugar que todo mundo via como um beco sem saída, sem esperança nenhuma, que ela começou a desenhar os seus princípios. E foi aí que veio a grande sacada dela. A Montessori entendeu que educar não era só despejar informação na cabeça da criança, sabe? Era muito mais sobre se conectar com o que ela chamava de espírito, com aquela força que vem de dentro. Essa foi a virada de chave, o momento que ela deixou de ser só médica e se tornou de fato uma educadora. Ok, então, com essa filosofia toda na cabeça, ela precisava de um lugar para colocar tudo isso em prática, para testar. E esse lugar virou a primeira escola dela, a famosa Casa dei Bambini, ou a Casa das Crianças. Imagina a cena, porque é muito forte. A gente está em Roma, num bairro operário, bem pobre, e no meio disso tudo surge um espaço que era, assim, completamente novo. Não era só uma escolinha, não. Era um laboratório, um experimento social e científico. A ideia era ver o que acontecia se as crianças tivessem liberdade e as ferramentas certas para aprender. E os motivos para criar essa casa eram vários, tá? Tinha sim um lado forte de reforma social, de ajudar a classe trabalhadora, de dar um apoio para as mães que trabalhavam o dia todo, mas o coração de tudo era a ciência. A Casa dei Bambini era, na essência, o laboratório da Montessori para testar a grande ideia dela. Será que as crianças conseguem aprender sozinhas? E aqui a gente chega no ponto central do método Montessori, o tal do ambiente preparado. O que é isso? Bom, é a ideia de que cada coisinha na sala de aula, cada objeto, cada móvel, cada material, tudo tem uma razão de ser. Nada está lá por acaso. É como se o próprio ambiente virasse o professor, sabe? Tudo é pensado para a criança poder explorar e aprender por conta própria, com total autonomia. Beleza, mas na prática, como é que esse ambiente funcionava? Vamos dar uma olhada agora nos princípios mais importantes que a Montessori descobriu só observando, cientificamente. A Montessori criou um termo que é genial: mente absorvente. Ela usou isso para descrever a capacidade inacreditável que o cérebro das crianças pequenas tem. Ela sacou que, mais ou menos até os 6 anos, a criança não aprende do mesmo jeito que um adulto, tipo de forma lógica e consciente. Não. Ela simplesmente absorve tudo o que está ao redor. Igualzinho a uma esponja mesmo. E isso aqui, gente, é uma das coisas mais radicais. É uma mudança total no papel do adulto do professor. A professora, que a Montessori chamava de diretora, ela não é mais aquela figura central que fica lá na frente passando conhecimento, nada disso. Ela vira uma guia, uma facilitadora. O papel dela é preparar o ambiente, mostrar os materiais e, o mais importante de tudo, dar um passo para trás e observar. É uma inversão de poder completa. Até a aula em si é super simples, quase minimalista. A diretora vai lá, mostra rapidinho e de um jeito bem claro como o material funciona. E depois? Depois vem a parte mais crucial. Ela sai de perto, deixa a criança livre para explorar, para errar e para se corrigir sozinha, sem ninguém ali do lado julgando, sabe? Isso faz toda a diferença. E aí a gente entra nos famosos materiais didáticos. E é importante dizer, não são brinquedos, tá? São ferramentas de aprendizado quase científicas. Pega o exemplo dos cilindros de madeira. Se a criança tenta colocar um cilindro no buraco errado, ele simplesmente não vai caber. O próprio material avisa que tem algo errado. Não precisa de um adulto falando, não, não é aí. A chave de tudo é a autocorreção. Outro exemplo clássico, as letras de lixa. Pensa só.
Antes mesmo de pegar um lápis, a criança aprende o formato das letras com o tato, com os dedos. Ela passa o dedo na lixa, sente o desenho da letra e, ao mesmo tempo, ouve o som que aquela letra faz. Isso conecta tudo, né? O músculo, a visão, o som. É uma preparação para o cérebro e para os músculos que vai muito mais fundo do que só olhar e copiar. E o resultado disso tudo foi simplesmente revolucionário. A Montessori viu com os próprios olhos que as crianças, depois de toda essa preparação sensorial, não aprendiam a escrever daquele jeito sofrido, sabe? Letra por letra. Não. De repente, elas explodiam. Elas começavam a montar palavras inteiras sozinhas. Foi essa tal explosão da escrita que fez o mundo inteiro virar os olhos para o trabalho dela. Bom, o sucesso foi meteórico. O método começou a se espalhar muito rápido. Mas, claro, nem tudo são flores. Com essa expansão toda, começaram a surgir também os desafios e, claro, as críticas. Em pouquíssimos anos, aquilo que começou como um projeto pequeno para crianças pobres lá de Roma virou um fenômeno global. É sério, educadores do mundo todo começaram a viajar para a Itália só para ver de perto que raios estava acontecendo naquela tal de Casa dei Bambini. Só que nem todo mundo comprou a ideia. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o método Montessori bateu de frente com uma oposição bem forte. Era o pessoal da educação progressista, liderado por um gigante, o John Dewey. E qual era a crítica deles? Eles achavam o ambiente preparado muito rígido, muito estruturado, e também criticavam a falta de projetos em grupo. Diziam que isso podia atrapalhar a socialização das crianças. Foi um verdadeiro choque de gigantes, um embate de filosofia sobre como educar. Mas, no fim das contas, a filosofia da Montessori sempre voltada para a mesma base, para o mesmo princípio fundamental. Para ela, educar não era tentar moldar a criança para ser alguma coisa, era criar as condições certas para que o potencial que já existe dentro dela pudesse florescer. O objetivo final, pensa só, não era pequeno, era transformar o mundo, uma criança de cada vez. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? Uma pergunta muito atual. Já se passou mais de um século desde a primeira Casa dei Bambini. Mas será que a educação mais tradicional, aquela que a gente vê na maioria das escolas, será que ela aprendeu de verdade a lição mais importante da Montessori? A lição de confiar na criança, de deixar que ela guie o próprio aprendizado? Fica aí a reflexão. É uma discussão que com certeza está longe de acabar.